Bom dia, queridos, tudo bem? Que bom, graças a Deus que nos dá vitória, né? Todos os dias, né? Muito bom. Queridos, é sempre bom matar a saudade de cada um de vocês. Eu sei que não estou vendo vocês, mas pela fé eu converso com vocês, eu dialogo com vocês. E eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu sei que cada um que nos ouve também, né, vai pela fé ver, ouvir e sentir a palavra de Deus tocar no meu e no coração de cada um de vocês, não é? Muito bom. Eu vou meditar juntamente com vocês, nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e eu escolhi o livro de Efésios, no capítulo 3, né? E eu gostaria de, antes de ler, que eu vou ler aí do verso 16 ao 21, onde nós vamos continuar lendo e explicando, que é o foco ali, né, do que nós vamos trabalhar. Mas antes eu quero falar um pouquinho do começo desse texto, para que, fazendo o contexto, você entenda melhor o que vai ser explicado, tá? Vamos prestar atenção aqui. Então o apóstolo ele começa a falar, ele diz assim, olha, por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, então nós somos, né, gentios, então por amor a nós, e ele diz o seguinte, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Ele quer falar da responsabilidade que foi imposta a ele na pregação do Evangelho, de levar esse Evangelho, né, às dimensões possíveis a chegar a mim e a você. Louvado seja Deus, né? Que esse Evangelho chegou até nós para nos transformar. Imagina o que nós éramos e o que nós somos hoje em Cristo. Nossa, né? Que maravilha saber que este poder, que é o Evangelho de Deus, a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu, você, nós cremos no Evangelho. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Ele diz assim, ó, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Uma compreensão profunda, que nós iremos falar um pouquinho mais, né, no decorrer do texto. E ainda ele diz, a saber que mediante o Evangelho os gentios são como herdeiros, né, com Israel, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. Lembra que nós, né, a nossa circuncisão é no Espírito. É esta a promessa, não é? Muito legal. E desde me tornei ministro deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a ele diz a mim concedida pela operação do poder de Deus. Ele fala do seu poder. Maravilhoso, né? Então, queridos, ele fala dessa responsabilidade e aí ele vai descrevendo tudo isso e aí nós vamos chegar aqui nesse verso 14 para nós falarmos do 16. E no 14 ele diz, por esta razão ajoelho-me diante do Pai, diante de Deus. O apóstolo aqui vai nos ensinar uma grande lição que eu quero que cada um de nós aprendamos hoje, nesta manhã, juntamente com a lição que o apóstolo nos passa. É a lição da oração. Ele recebe este evangelho, a responsabilidade de levá-lo. E ele ora pelas pessoas que ainda iriam ouvir e serem transformadas posteriormente à sua existência, orando pelos gentios. E ele diz assim, no verso 16, oro
para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, no íntimo, lá no mais profundo do meu ser, do teu, do nosso ser, com poder, por meio do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, meu irmão. O Espírito Santo precisa habitar em nós. Para isso, nós precisamos ter uma vida digna, um templo puro que nós devemos ser. Lembra do Salmo 51, que nós até já meditamos aqui em uma live anterior sobre ele? Que o salmista diz que o coração puro é o coração que Deus não rejeita. É neste coração que o Espírito Santo de Deus vai habitar, em mim e em você, no coração puro. E aí, queridos, ele vai dizer ainda no verso 17, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. É preciso ter fé, uma fé transformadora, uma fé purificadora. E ele diz, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Eu fiquei pensando, eu até dei uma olhada, fala arraigados e alicerçados, elas estão intimamente ligadas, essas palavras. Mas imaginemos, como exemplo, em uma fundação para uma construção. As colunas que sustentam, elas precisam descer, fazer um buraco profundo. E depois que você chega no solo firme, ainda se faz uma broca no meio e desce muito mais, para que aquela obra fique alicerçada, arraigada. É assim que o apóstolo ora para que o Espírito Santo opere em nós, né? Algo tão profundo, tão alicerçado, amarrados ali em Cristo. Isso é muito profundo e maravilhoso demais para nós. E aí nós vamos para o verso seguinte, no verso 18. E aí a palavra, ela vai continuar sendo muito profunda. Possam, juntamente com todos os santos, todos, em todos os lugares, né? Em todos os lugares, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer todas as dimensões de Deus. Todas as dimensões. Olha, quando você pensa em largura, você pensa em comprimento, altura e profundidade. São todas as dimensões de Deus, do seu amor, do seu poder, da sua capacidade de operar, da sua infinitude. Em tudo, Deus é infinito. Deus controla tudo e até o tempo. De eternidade a eternidade, eu sou Deus. E o que eu acho mais interessante é que quando nós alcançamos essas dimensões de Deus, nós podemos louvar e engrandecer o seu nome de eternidade a eternidade. Não é? Que bom, que maravilhoso é entender este evangelho dentro desta dimensão. E aí, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Por mais que alguém tenha conhecimento, conhecer, né, o amor de Cristo, que excede a isto. Nenhum ser humano tem conhecimento capaz de entender tudo isso que nós estamos falando aqui.
na profundidade. Talvez na largura, comprimento, profundidade, na altura, nessas dimensões todas. Porque nós não temos essa capacidade, nós somos finitos no nosso pensamento. E por isto, ele diz, né? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecendo essas dimensões de Deus, nós possamos ser cheios, né? Cheios, completamente cheios da plenitude de Deus. Olha, que maravilha. Isso é muito bom. Eu queria que você pensasse sobre isso. Como nós podemos alcançar isso, meus irmãos? Se isto é realmente o que Deus espera de nós. Somente nos dedicando, né, a esse propósito maior de perseguir a santificação. Como diz a palavra, sem a qual ninguém verá a Deus. É preciso conhecer essas dimensões todas de Deus, dos seus atributos infinitos e eternos. E ainda segue o verso 20, ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, queridos. É muita segurança, é muita profundidade. Deus vai fazer muito mais do que a nossa capacidade de pensar em pedir a Ele. Porque Deus, Ele vai além do que eu e você imagina ser as nossas necessidades. Deus, de fato, conhece as necessidades que eu e você tem e as necessidades que nós ainda iremos ter. E Ele vai suprindo, como diz o apóstolo Paulo, ele diz que o meu Deus suprirá as vossas necessidades de glória em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. É muito bom saber que nós servimos a um Deus que consegue atender além das expectativas que nós depositamos nele. Além. Você pensa, eu vou pedir a Deus isso e Deus vai atender muito mais do que isso. Porque às vezes ele não atende exatamente como você imagina ou espera. Ele vai além daquilo que eu e você pensou. Porque ele nos atende naquilo de fato que é a nossa necessidade. E não às vezes no que nós desejamos simplesmente. Porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Isso é muito profundo. Por isso que ultimamente eu tenho dito com quem eu converso sobre oração. E a minha oração tem sido a pedir a Deus para cumprir o propósito dele na minha vida. Eu não tenho feito pedidos a Deus específicos, quase que nenhum. Em alguns momentos, sim. Por algumas questões, nós podemos pedir especificamente alguma coisa. Mas na grande maioria das vezes que eu oro, eu tenho pedido a Deus para cumprir o propósito dele na minha vida. Eu queria te convidar também a fazer essa oração a partir de hoje e confiar no poder desse Deus grandioso que nos fez para o louvor da glória dele. O verso 21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Porque Deus e as coisas de Deus, meus irmãos, elas são para sempre. Nós vamos ser para sempre servos de Deus. E o muito bom e gostoso é que Deus vai ser o nosso Deus para sempre. Amém, meus queridos? Que sejamos, né, felizes para sempre. Porque Deus, Ele é a razão do nosso viver. Portanto, quem vive para fazer a vontade de Deus
certamente é feliz. Feliz o homem, não é? Que confia no Senhor, que espera no Senhor. E Hebreus 11:6 ele diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E necessário se faz aqueles que tentam se aproximar de Deus crer que Ele existe e que Ele se faz galardoador. Está vendo aqui? Daqueles que o buscam. Amém, queridos? Vamos buscar a Deus, né? Com toda essa profundidade e colocando em ordem, ó, largura, comprimento, altura e profundidade. Conhecê-lo na sua inteireza e prestar culto na nossa inteireza, para que Deus de fato seja louvado. Tem uma música do Nani que ele diz: seja louvado, seja louvado, seja louvado, Jesus, que Ele seja louvado na minha vida e na tua vida para sempre. Oremos em adoração a este Deus. Amado Pai eterno, louvado seja o teu nome para sempre. Senhor, cuida de cada um de nós. Cuida das nossas mentes, dos nossos corações. Purifica-nos, Senhor. Que o teu sangue, o poder, ó Pai, que há no sangue de Jesus, nos purifique de todo o pecado, ó Pai, nos colocando em condição, Senhor, de sermos a tua casa, a casa do teu Santo Espírito, lugar da tua habitação, Senhor, para que nós possamos experimentar o poder, ó Pai, que emana de ti e que tu tens, ó Pai, trabalhado para que nós possamos usufruir, Senhor, de toda a tua dimensão, de todo o teu amor, de toda a tua graça, de toda a misericórdia. E que nós possamos também ser, ó Pai, esses atributos em cada atitude, Senhor. Que nós possamos amar como tu nos amou, com um amor sincero e um amor que não tem interesse, ó Pai. Ó Deus, louvado seja o teu nome por tão grande amor. Senhor, eu quero continuar orando em favor de todas as nações, de todos os povos, do povo brasileiro, dos governantes deste povo. Que eles possam, Senhor, ser tocados pelo poder do teu Espírito. Que eles possam, Senhor, sentir o fogo do Espírito Santo tocar e arder nos seus corações. E eles se tornem tementes a ti e sensível à tua palavra. E que eles possam atender à necessidade do povo, conforme a tua palavra, com amor e com graça, Senhor. Com sensibilidade de olhar e de sentir, para que este povo possa usufruir, Senhor, um pedacinho do céu aqui na terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que isto possa ser a realidade desse nosso país, para a honra, louvor e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, cada um que vai ouvir esta tua palavra, que tu possa atender as necessidades de cada um, conforme a tua palavra e o teu poder, conforme o teu propósito, para a honra, louvor e glória do teu nome. Nós oramos, gratos por tudo que tu tens feito e certos que muitas coisas ainda fará por nós, em nome de Jesus, em nome do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Amém e amém, ó Pai. Obrigado, queridos, pela atenção. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.